Vamos lá então, estamos gravando aqui mais um episódio para falar para vocês a nossa perspectiva, agora na parte 2 do porquê os projetos de software fracassam, certo, Gustavo? O Gustavo é um conhecido aqui de vocês, se vocês acompanham o canal aqui há bastante tempo, e a gente trabalha com transformando as empresas com projetos de software há bastante tempo, e na parte um desse conteúdo, que tem justamente esse nome, né, porque os projetos de software fracassam, a gente falou sobre, por exemplo, como saber que um projeto de software fracassou, né? O que é um fracasso de um projeto de software, né? As pessoas confundem, né, o que significa software mal feito com software que fracassou, e a gente começou a falar os tipos de fracasso que existem. Então, se você quer saber ali todo o conteúdo anterior, volta aqui no canal, procura lá a parte um e veja que tá bem bacana. Coloca lá nos comentários, né, o que mais te impactou, o que você tirou de insight dali que você já pode aplicar imediatamente dentro aí do contexto dos projetos de software que você faz na sua empresa. Tá certo, pessoal? Altinho, o Bom, ponto importante do pessoal olhar é no passado a gente definiu muito bem ali na parte um o que a gente considera um fracasso, como que a gente vê ali um fracasso. Então, exato. essa parte 2 ainda nós vamos continuar aquela parte um falando sobre um pouco do contexto, mas agora nós vamos para a parte prática disso, de beleza, como que eu vou controlar, o Exato. que eu faço, quais são as ações disso. Mas antes de saber as ações, é importante você entender o contexto. Porque se você não tiver a base teórica e o contexto, talvez você vai tomar as ações com o propósito errado. E isso pode É, levar o mano, seu software a fracassar. Porque você não está querendo sim. resolver a situação correta. Às vezes você está vendo, opa, o que eles falarem aqui eu vou aplicar no meu cenário lá e vai funcionar com certeza. E não é isso que nós queremos trazer para vocês. Então, na primeira parte, a parte 1 foi bem completa, falando disso, de como a gente mensura, o que a gente faz, como não confundir. E agora a gente está falando de uns tipos de fracasso e depois a gente vai falar na parte prática mesmo, como nós mitigamos isso. Não quer dizer que nós vamos conseguir fazer que nosso projeto não fracasse, mas como nós É, vamos fazer, como você, como profissional na sua empresa, no seu projeto, vai fazer que, com mesmo que fatores externos façam o seu projeto fracassar, vocês tirem boas coisas disso, vocês tirem bons resultados disso, vocês mitiguem o impacto disso e gerem valor para a equipe, para o cliente e para a empresa. e é importante vocês saberem também que, por mais que nós estejamos aqui na internet produzindo conteúdo frequentemente para ajudar você nesse sentido, nós trabalhamos com isso, né? Então, nós criamos software para que as empresas prosperem nas diversas funções que nós já desempenhamos e desempenhamos hoje. Então, tudo que a gente vai trazer aqui é fruto da nossa experiência e não simplesmente de livros que nós lemos, apesar, né? Na verdade, certamente os livros que nós lemos ao longo da nossa trajetória nos dão muito mais robustez intelectual para agregar com vocês, mas é tudo fruto do que a gente faz de fato. Né? Então, fechando a parte de contexto, você acha, Gustavo, que as pessoas confundem o que significa um fracasso total de um projeto de software com um insucesso temporário? Sim, nós começamos a falar um pouco disso no contexto passado, quando a gente estava falando sobre os tipos de fracasso que existem. Uhum. Dependendo do seu projeto, então vamos falar, estou fazendo um projeto de transformação, é um projeto de inovação. Estou tentando desenvolver, faz uma semana ou 2 semanas, uma empresa chegou em contato com a gente para falar que ela queria desenvolver, ela tem um robô que rastreia todo o oceano para saber aonde tem detrito, para colocar boias para que os navios não passem ali e batam nesses detritos. Uhum. E eles contrataram estavam em busca de como fazer uma automação, como fazer um cenário disso, fazer um software que pegasse esses dados e falasse aonde jogava a boia. E nesse projeto de inovação, por ser uma inovação, e a gente está falando não só de software, mas de software integrado com hardware, Uhum. houveram vários fracassos nisso. Por quê? Porque não Uhum. jogava certo, tinha o vento, tinha os parâmetros, tinham N coisas que significavam. E aí de novo, a pessoa vai ter que voltar lá atrás para ver qual era a borda do projeto. Eles tinham bordas bem definidas e falaram: enquanto nós não atingirmos essa borda, nós vamos continuar pensando, tentando transformar, às vezes fazendo do zero. Mas enquanto não atingir essa borda, nós vamos fazer o projeto dar certo. E o que aconteceu no final? Eles conseguiram resolver o problema. E aí tem um Uhum. conhecido, eu tô falando desse cenário, mas tem um conhecido, por exemplo, do Elon Musk, que ele queria fazer o foguete pousar, dar ré o foguete dar ré e pousar. Então o foguete dá ré. As pessoas falam que o foguete não dá ré, mas o do Elon Musk dá ré. E isso é muito bom. Só que quantas vezes ele fracassou, teve um insucesso temporário? Quanto software, Sim.
lógico que tem um hardware ali integrado, né? Mas todas aquelas contas, o parâmetro, quanto que ele põe de combustível, quanto ele vira o motor, quanto ele desce, como ele sabe a inclinação, todo esse software que vai ser desenvolvido, ele teve um insucesso temporário até que o objetivo foi atingido. E eu posso considerar que o primeiro software que o negócio foi pousar e explodiu porque soltou muito gás foi um fracasso do software? Não necessariamente. Por quê? Porque eles estavam num projeto de inovação e a borda que existia, que definia o que era fracasso, não foi atingida. Então, importância de ter bordas e a gente olhar essa borda. Então, o que é o fracasso? Para mim, o que o projeto vai fracassar? Ah, o projeto vai fracassar se nós chegarmos no prazo combinado, que é dia 31/7, e nós não tivermos o projeto exatamente de acordo com os requisitos entregue. Beleza, você tem essa borda. Então você vai chegar no dia 31/7 e vai entender. A sua borda é um tempo ali, o tempo e o requisito. Então, isso é importante as pessoas saberem e entenderem É, ali você essas tá, bordas e o fracasso. você tá falando muito sobre bordas, né? Então é importante, eu acho, deixar claro para as pessoas o que são as bordas, né? Então, inicialmente, os projetos, eles consideravam que as principais bordas eram escopo, tempo e orçamento, né? Então, se você não entrega o escopo dentro do prazo e com o orçamento planejado, o seu projeto quebrou a borda. Mas aí, o Axelos produziu depois um conteúdo, que é o Prince 2 Agile, que propõe uma visão um pouco mais holística dessas bordas, né? Então, você tem uma análise do projeto ágil não apenas por escopo, tempo e orçamento. Entenda, não apenas você precisa olhar escopo, tempo e orçamento, sim, dos projetos ágeis, mas você olha também benefícios, critérios de qualidade e apetite a riscos. Então, é fundamental você entender que, digamos assim, a linha entre o sucesso ou o fracasso do seu software, seja ele temporário ou definitivo, está diretamente relacionado a essas bordas que o Gustavo estava falando. Quais? Escopo, tempo, orçamento, benefícios, qualidade e riscos. Se você quebra essas bordas, pode ser que seu software fracasse totalmente e você não tenha, por exemplo, mais dinheiro para fazer. Agora, se você não entregou apenas uma parte dos critérios de qualidade, entregou apenas uma parte dos benefícios, mas ainda tem dinheiro para continuar fazendo, pode ser que você ainda consiga Seja um sucesso. insucesso temporário. Seja um insucesso Sucesso temporário. temporário, Eu não né? consegui, então, vamos olhar o foguete do Elon Musk. Escopo, Sim. eles sabiam o que eles queriam fazer. Provavelmente estava muito bem definido. E numa maneira macro, o foguete precisava pousar, sem explodir, né? Aí o tempo, Uhum. não tem muito requisito de tempo ali. Lógico que o timing é importante para eles, mas eles são pioneiros, então eles estão fazendo uma coisa que ninguém Eu acho imaginou que no fazer. caso dele ali, eu acho que no caso dele o tempo estava muito relacionado a dinheiro, né? Então, assim, Uhum. você tem, entre aspas, tempo suficiente desde que o seu orçamento não estoure, Uhum. né? Exato. Então, orçamento estava relacionado ao dinheiro, isso que o Agostinho falou. Os benefícios, as qualidades, os riscos dele tinham mapeado. O que era um fracasso para eles? Se eles gastassem todo o dinheiro, ou que aí seria todo o tempo deles, e eles não conseguissem fazer o foguete pousar com uma qualidade ou Uhum. com baixo risco, o projeto fracassou. Uhum. Fracassou. Por quê? Sim. Porque eles queriam pousar, vai morrer quem está dentro, vai explodir o foguete, vai gastar tudo que eles queriam de benefício, todos os benefícios deles foram destruídos. Então, no caso desse foguete do Elon Musk, que vai envolver software também, a barreira dele era orçamento, qualidade e riscos. Então perceba que não vai ficar naquele triângulo, igual a gente falava que era antigo. Porque não adiantava Uhum. nada eles conseguirem fazer com o dinheiro necessário se o foguete não pousasse da maneira correta, sem explodir, causando risco para quem estava dentro. Não adiantava, Sim. foi um fracasso. Entregou, e aí a gente falou isso daí, de um insucesso temporário. A gente tem que ver. Eu só entreguei, bati o escopo, bati o tempo, bati o orçamento, mas o cliente não colheu benefício nenhum, o cliente não tem qualidade do que eu entreguei e também os riscos são muito grandes disso aqui se desestruturar. Se for sim, na verdade você não teve um insucesso temporário. Seu projeto foi um Sim. fracasso. Pode ser que não É, total, mas seu projeto foi um fracasso. exato. Então sempre olhem para esses 6 aspectos, tá, pessoal? Olhem para escopo, tempo, orçamento, riscos, qualidade e benefícios, tá? Então, se E Gauchy, e é vocês importante entender o que pesa gerenciarem mais, bem, né?
As pessoas precisam Pode entender falar. o que vai pesar mais, o que eu posso. O Agostinho falou sobre o Elon Musk. O meu tempo, ele está relacionado com o meu orçamento. Então, no caso do Elon Musk, o tempo para É, ele pouco importa. Enquanto ele tivesse dinheiro, o orçamento para pagar essa pesquisa dele, eu tenho 8 bilhões para pesquisar isso. Se ele vai gastar esses 8 bilhões em 2 meses, em um ano, em 6 meses, em 6 anos, em 20 anos, tanto faz. O limite dele era o é. orçamento, não necessariamente o tempo. Eu lembro de uma vez que eu vi um conteúdo sobre isso especificamente. Ele falou que ele não tinha dinheiro para o quarto lançamento. Só que, né, porque ele tentou 3 vezes fazer o foguete da ré, as 3 vezes deu errado. Aí ele foi atrás de mais dinheiro. Uhum, E aí no quarto lançamento ele conseguiu, mas pode ser que ele não conseguisse ir atrás de mais dinheiro, entendeu? Né? sim. Então é sempre importante olhar para isso. Certo, pessoal? Então comentem aí se ficou claro para vocês, né? O que é um fracasso total de um insucesso temporário, se isso te ajudou, se você já pode usar isso no seu projeto de software agora, que vai ser uma satisfação. Já vai ter valido a pena essa parte do conteúdo, né? Do nosso lado aqui. Ô, Agostinho, o importante que a gente está falando com a pessoa, falando com a persona que está assistindo aqui agora. Se você é Sim, um gestor, um líder de equipe, você tem que conseguir fazer com que o seu projeto seja um fracasso ou um insucesso temporário, ver coisas boas e tirar coisas boas disso para amadurecimento da equipe, de processo e etc. Se você tem uma exato. instabilidade emocional muito grande e se desespera porque o cliente gritou, porque não entregou com o requisito da maneira que está correta, Nunca, nunca vi é, isso acontecer, cara. O é, cliente gritar e o cliente querer massacrar é. psicologicamente os Se você, desenvolvedores e o PO. se você se desespera ou se você pega essa carga e não consegue segurar ela e ser mais leve com as pessoas debaixo da sua equipe, você tem que trabalhar você. Primeiro ali, talvez você não esteja nessas funções ali de PO, de GP, e não tem problema também. Talvez tenha personalidades, tenha um momento de vida que você não vai conseguir ser essa pessoa. Então você precisa Sim, levantar a mão e passar, porque se você tentar assumir essa posição que ela é muito pesada para você, digamos assim, você vai estar prejudicando toda a cadeia. Então, pô, deu errado, atrasamos, como que a gente contorna? Você tem que ter essa mentalidade de não só ver o problema, mas trazer a solução e também conseguir medir se aquele problema que aconteceu, eu tiro um aprendizado disso. Depois a gente vai falar de lições aprendidas, de várias coisas assim. Então, pô, hoje, tá? Hoje sim. chegou vou contar um caso de hoje. Hoje chegou um pessoal do comercial para falar para mim, cara, olha, esse projeto aqui, ó, falaram para o cliente que ia começar, mandaram documentação para ele e não começou até agora. E desespero, porque o cliente quer mudar, quer cancelar e tudo mais. E a gente entende, a gente tem que ser preocupado e tem que mostrar empatia por isso. Mas eu falei para ela, Sim. ó, vou ver o que aconteceu, vou ver o que aconteceu, vou ver o que a gente consegue contornar, se mudou o processo ou não, se é alguma coisa, se é falha do cliente, é falha nossa. E aí, na hora que você vai se comunicar com a sua equipe, o que você vai falar vai demonstrar muito de como você é. Se você chegar na sua equipe destourando, falando, ô, seus vagabundos, aqui, ó, o cliente não. E destruir, passar toda essa pressão, talvez você não vai. É. Não é. Já falei isso anteriormente. A verdade é sempre verdade. Mas não é a todo momento que a gente precisa dizer a verdade. Minha filha tem É, 2 anos. Ela chega com um e a desenho forma, aqui a para forma mim, que você diz a riscado. verdade importa demais, né, cara? Uhum, Se você exato. chega com a equipe massacrando eles, pode ser que você passe de um insucesso temporário para um fracasso total, porque as pessoas Uhum, podem pedir demissão da empresa e você perde a capacidade de fazer o uhum, software. sim, sim, exato. Né? Indo para um caso extremo, né? E a Na verdade é sempre a verdade? verdade. Minha filha desenhou isso aqui, ó. Ah, E é uma flor. E aí? Eu posso falar a verdade pra ela, falar assim, filha, isso aqui tá. Não é uma flor nem aqui nem na China, que lixo de desenho. Eu posso falar isso pra ela. É uma verdade. Aqui, ó. Alguém tá achando que isso aqui é uma flor? Mas pela eu posso falar, ótica dela, isso é uma verdade, é, né? É uma flor. mas eu falar, legal, filha, legal que você desenhou isso aqui pro papai, obrigado e tudo mais. E eu tô falando disso daí, colocando esse caso, mas pra equipe. Então, qual foi a Sim. abordagem que eu cheguei? Você pode usar também isso daí. Eu cheguei pro pessoal da equipe, pro responsável, e falei, cara, vou até ler aqui exatamente. Eu falei assim, ó, tem algo do nosso lado que a gente possa fazer em relação a isso que o cliente mandou? É um print de WhatsApp, tá? Tem alguma Uhum, coisa que nosso processo falhamos, que nós precisamos melhorar? Ou por acaso é só pressão do cliente? Porque uhum, eu não tenho a resposta. E aí ele me respondeu, falou, ó, tem uma parte que é falha no processo, a gente pode rever e melhorar isso de determinada maneira, e tem uma parte que é do uhum. cliente. E a gente já contornou, resolveu, ninguém tá triste. Essa pessoa da equipe não se sentiu humilhada, não falou, não ficou triste que ela não fez o trabalho dela, e nós conseguimos mesmo nesse insucesso temporário, ali na gestão, né,
fazer isso. Uhum. E esse mindset é importante que a gente estava falando para as pessoas. O que nós Sim, estamos falando de software aqui vai aplicar na vida de vocês. Você se tornar um profissional mais valioso não é só porque você vai fazer software melhor, mas porque a sua vida, a sua comunicação, a sua empresa, o local que você está vai se tornar melhor. Por quê? Porque você está tá. começando a entender preceitos que não vão aplicar só em software, mas vão aplicar na sua vida profissional e pessoal. E isso é muito importante. Sim. Com certeza, isso é um ponto fundamental, porque para se tornar um profissional mais valioso, certamente você precisa de equilíbrio emocional, né? Precisa saber lidar com as pessoas, e a gente aborda isso no Software Master Method também, quando a gente fala do tema organização, né? Que é um tema muito importante. Aliás, se você quiser entrar na lista de espera do Software Master Method, eu acho que a gente vai abrir a vagas novamente em agosto, tá? A gente não tem ainda data, a gente não tem ainda data precisa, mas acho que vai ser agosto ou setembro, mas entra na lista de espera, porque aí você vai ficar por dentro dos avisos, tá bom? Essas notícias E são aí muito boas, Agostinhos. você vai poder aprender Assustadoras. comigo e com o Gustavo, exatamente, né? E Essas vai notícias poder são muito compartilhar boas, lá por assustadoras, mas boas. notícias Aí, boas, mas assustadoras, é, exatamente. corre. Pessoal, próxima pauta aqui. Quais tipos de fracasso existem, né, em projetos de software? A gente tratou no conteúdo anterior sobre estratégia modificada, então vai lá para você ver no detalhe sobre por que a gente falou sobre isso. E benefícios insuficientes, né, com o dinheiro alocado. Então, vamos trazer o exemplo lá de novo do Elon Musk, né? Se ele gastou dinheiro, o foguete deu ré, ele tá quase chegando, explodiu, não conseguiu, né? Então, você gastou todo o dinheiro no seu software, você fez lá um fluxo de gestão de projetos que atende só uma área. E você gastou todo o dinheiro e você viu que você precisaria atender 10 áreas. Então, né, de duas uma, ou você planejou errado o escopo e benefícios, ou o orçamento, ou os dois, né? Então, se você não gerou benefício suficiente e gastou todo o dinheiro também, seu projeto fracassou. E aí, os outros motivos, né, para o software fracassar, a gente relaciona eles aqui para vocês. O próximo é timing. O que é timing? Olha, você lançou o software, mas ele já não faz mais sentido, assim, ele já está obsoleto. Né? Você lembra de algum caso específico, Gustavo, que isso Sim. aconteceu? Sim, eu vou trazer até um caso real aí, de novo, a gente passa isso de fracasso de software. O que? Sempre o cliente vai querer resolver o problema. Então, assim, se você tem uma empresa hoje de consultoria, se alguém chegou em você, é que ela tem uma dor, ela tem um problema. Senão, ela não chegaria em você. Sim. Sim. A menos que Sim. seja uma empresa de inovação, que quer ser disruptiva no mercado, uma startup, coisas assim. Mas ela tem uma dor. Existe uma dor, um desafio ali que ela precisa resolver. Ela vai chegar em você. Então, uma empresa chegou na gente para poder falar sobre um projeto mesmo de gestão de projetos que ela queria Uhum. implementar para fazer a gestão de uma construção de uma nova planta. Então ela estava construindo uma planta nova para essa empresa e ela precisava de um software para gerir toda essa construção da planta. Era um projeto para gerir a gestão do projeto de construção da planta. E nós Sim. fizemos e segue o trâmite comercial e tudo mais, só que por burocracias ali e licitações e um monte de coisa que acontece, requisitos, Uhum. a licitação, a proposta, ela começou a se alongar, alongou, eles queriam fazer a prova de conceito, fizeram a prova de conceito, foi se alongando, se alongando, se alongando, de maneira que já era metade da implantação da planta, metade da parte da planta, e eles não tinham software nenhum nisso. E aí Porque o diretor. o processo de contratação foi burocrático demais, Exato. a ponto de poder selecionar o software ideal antes da metade do projeto estar concluído, né? Sim. Aí o diretor da planta, ele falou, ó, seguinte, nós já fizemos toda a parte estrutural, que é uma planta de fábrica, né? Já fizemos toda a parte estrutural, que é o mais grosso, que é o fundamento disso tudo. Já estamos em 50% do projeto. Eu não acho que vale mais a pena a gente ter uma plataforma para gestão disso. Já estão gerindo. É ruim? Não é a melhor maneira de gerir? Não. Mas já estão gerindo. E se a gente chegou até aqui, meio projeto, com a parte estrutural mais complexa feita, eu não acho que a gente precisa mais de um software de gestão de projetos para isso. Sim. E cancelou todo o esforço que foi feito por ambos os lados, tanto na parte nossa, da parte dos concorrentes, da parte da equipe interna dele. Tudo isso foi feito. É um fracasso Uhum. num projeto, numa condução de um projeto, na POC, então havia um POC sendo feitas por timing. Então não Sim. havia mais, não era mais necessário naquele momento. E esse do timing vai acontecer. Nós estamos falando de projetos no desenvolvimento do projeto, não é? Mas pode acontecer com softwares desenvolvidos. Às vezes pode vir alguém e tirar o seu funcionamento. E eu sei de um caso que aconteceu,
que as pessoas estavam fazendo aqueles tags de pagamento para condomínio. Então o condomínio tinha que ter aquelas lojinhas de condomínio, de mercado, que você compra o essencial ali no mercado. E uma empresa foi contratada para poder fazer o software de reconhecimento ali, de digital, para abrir a porta para a pessoa entrar, pagar, e tinha um pagamentinho com integração com o cartão. E uma empresa foi contratada para isso. Só que a empresa demorou tanto para dar a resposta, e a lojinha do condomínio precisava ser aberta, que eles contrataram uma dessas grandes, Sem Parar, Connect Car, alguma dessas que tem aquela tagzinha, e usaram o mecanismo da tag que tem de carro para poder abrir porta e poder pagar poder pagar o mercado que foi feito. Então, o que aconteceu? Esse Uhum. software ele estava começando a ser desenvolvido, mas por causa de timing o contrato foi cancelado. E vai haver timing tanto do lado ruim quanto do lado, vamos dizer, bom, né? Um último modelo que eu queria colocar é num projeto que nós estávamos fazendo, uma migração de uma ferramenta para outra, era esperado que nós conseguíssemos migrar porque ia acabar o custo, ia acabar o período de licença e havia uma janela de migração para poder fazer essa migração de uma arquitetura para outra. Só que quando foram observar no detalhe, viram que essa janela não existe de migração. Então, Uhum. se a gente se migrasse o sistema na janela que havia sido planejada, eles iam pagar multa do outro sistema e ia ter que continuar pagando o licenciamento de dois sistemas, e isso foi postergado. Então o software fracassou, o nosso projeto de software de migração fracassou, porque não era o timing, não havia timing nessa parte do cliente, né? Não foi do lado do fornecedor, mas nosso aqui, mas foi do lado do cliente, não havia esse timing. Então esse projeto Ele não foi precisaria migrar naquele tempo, né? Ele poderia não migrar poderia depois. migrar. Ele não poderia migrar naquele tempo por causa da multa. Então ele só vai fazer isso no vencimento do contrato, que é 1 ano. Então, havia Sim. toda a contratação, havia toda a equipe mobilizada, tudo isso aconteceu para preparar tudo para essa migração. Na hora que chegou, vamos, não vai dar certo. E aí paralisou, cancelou o Uhum. projeto. E isso foi para frente. Podemos dizer que esse Sim. projeto foi um fracasso ou um insucesso temporário? Hoje, por enquanto, porque a gente tem um contrato ainda para fazer, eu digo que é um insucesso temporário. Então, Sim. mas pode ser que ele chegue lá na frente e fale assim, cara, quer saber? A gente nem vai migrar mais. Cancelamos, ficamos mais 1 ano com a plataforma, nem vamos querer migrar mais. A gente já adaptou aqui porque a gente precisava. Aí o projeto foi um fracasso. Sim. Vocês vejam, né, pessoal? São várias óticas do time, né? Então, tem a ótica do que pelo software não ter sido contratado antes, que é o caso da planta, é o time errado. Depois se deu outros 2 exemplos diferentes, então é importante vocês entenderem. O momento de lançamento desse software é relevante ou não, né? E aí toda a estrutura da empresa vai se mobilizar para que o software seja lançado no momento correto ou ele pare porque não faz sentido mais, né? Desses todos aí, o que mais me impressionou foi esse da planta, cara, porque eu tenho certeza que a decisão desse diretor, tenho certeza não, né? Eu acho, né, pelo contexto que você comentou, de optar por gastar mais dinheiro com uma gestão ruim, só porque ele concluiu 50%, foi uma decisão muito olhando no curto prazo, sabe? Uhum. Muito olhando assim, olha, vou olhar só esse projeto, não vou olhar todo o benefício de maturidade gerencial que implantar esse software pode gerar para minha equipe e tudo mais, né? Ele optou deliberadamente por gastar mais dinheiro sem o software, porque já estava na metade do projeto, e eu acho que até meio que para não mostrar também que ele é parcialmente responsável ou 100% responsável por não ter acelerado ainda mais a contratação ou não ter planejado ela antes, né? Então eu Uhum. vejo muito isso acontecer, sabe? Diretores com dificuldade de aceitar a própria ineficiência, a própria capacidade de fazer a empresa conquistar coisas relevantes, e ele simplesmente deixa a ideia de lado e responsabiliza outras pessoas por isso, né? Me soa Ó, muito Chin, isso nesse depois, caso que você depois dá pra comentou. gente falar, um negócio, um dos conteúdos para trazer pro pessoal. A cultura Uhum. de SaaS, ela impacta muito isso, entendeu? Então ninguém Sim, mais quer uma coisa consolidativa, uma coisa que vai crescer a longo prazo. As organizações falam que elas são contra isso e tudo mais, mas essa cultura de SaaS, de terceirização e etc., ela está acontecendo e ela é real. Então esse pensamento o cara vai lá, desse contrata um gestor, software e sai usando. Você fala isso, é, né? uhum. Eu acho que esse pensamento desse gestor, ele foi nesse sentido, de que, pô, por que eu vou Aham. desenvolver um software proprietário, não sei o que, bababá, porque vai morrer daqui a pouco? Porque ele Hum. tá olhando simplesmente pelo que você falou ali, não tá olhando o contexto geral, da maturidade da organização, das equipes, etc. Ele tá olhando a resolução do problema.
E isso Sim, tá olhando o isso curto prazo, né? é, Se ele tá olhando o curto prazo, não necessariamente ele tá errado, né? Porque se o uhum, software for construído só para aquele projeto e não para outras coisas, né? Aí pode ser que faça sentido, né? Mas é um tópico muito interessante, Gustavo. Vamos deixar agendado aqui para a gente falar depois do nossa, impacto da cultura de SaaS. só treta. Essas são notícias assustadoras. É? Verdadeiras, mais assustadoras. Então, cara, esse é o futuro, né? Esse é o presente, na verdade, né? Então, vamos passar rapidamente aqui pelos outros motivos, para a gente tentar fechar, né? Mas outros motivos, né? Que é consumo do dinheiro sem gerar benefício. A gente falou parcialmente sobre isso, né? Uma coisa é benefícios insuficientes com valor alocado. Ó, você planejou gerar 3 benefícios e gerou só um e gastou o dinheiro. A outra coisa é, você não gerou benefício nenhum. Gastou todo o dinheiro e não gerou benefício nenhum. Seu projeto de software fracassou também, né? A quebra de restrições de escopo, tempo e custo, né? Ou quebra de qualquer restrição que a gente comentou anteriormente, né? Mas principalmente escopo, tempo e custo, né? Você não entregou o que estava planejado, estourou demais o prazo, estourou demais o orçamento. E por último, né? A gente selecionou aqui que é justamente a entrega do escopo dentro do custo e cronograma com experiência ruim. Isso aqui é uma coisa que eu lembro até, Gustavo, quando a gente listou isso, a gente fez referência a um projeto específico que nós participamos, né, Uhum. pessoalmente. Então, aquilo, a gente entregou o escopo dentro do custo, o cronograma estourou um pouco, mas, digamos assim, estava aceitável, né, isso depende muito do que você considera ali como aceitável para o estouro de prazo, mas a experiência foi muito ruim, tanto das pessoas que trabalharam desenvolvendo, quanto do cliente. Então, se as pessoas saem tristes, digamos assim, elas saem com aquela percepção de que foi desgastante demais, a gente está considerando aqui que o projeto fracassou também, né? Ele até Uhum. pode gerar benefício para a operação, você entregou o escopo e tudo mais, mas se as pessoas não saíram dali com uma experiência boa, e isso depende muito daquilo que você comentou, né? Da capacidade dos gestores levantarem moral da equipe e tentarem mostrar os aprendizados e o quanto as coisas podem ser diferentes, ou quanto aquele software, apesar de ter sido muito desafiador ter entregado ele, ele vai gerar ainda benefício e as pessoas precisam mudar a maneira que elas estão vendo aquilo. Né? Se você não tiver pessoas capazes de transformar a visão das outras pessoas e chacoalhar a operação, olha, pessoal, foi desafiador, mas agora vamos em frente, vamos gerar os benefícios, você pode Uhum. ter um software fracassado. Uhum. Certo? Não sei se você quer falar mais sobre Não, esse motivo. esse último é importante porque a gente tem essa cultura, né? Quando a gente está, tem horas que isso é o que é o mandatório. Então, é complexo falar no mal menos pior, mas muitas organizações ainda estão usando disso e somem, acaba o contrato, elas somem, não gera valor e faz, e às vezes não dá para ser negligente que isso tem cliente que fica infinito cobrando e aí nunca acaba o projeto e nada consegue fazer e ele não assina e não chega em um acordo e aí infelizmente acaba indo para um cenário desse que o software se torna um fracasso por desacordo entre as partes. Então, nenhuma das Sim, partes quer ver um benefício no lado, o cliente não quer entender que aquilo foi uma entrega satisfatória, a pessoa não tem mais dinheiro, às vezes, para gastar, a empresa não tem mais dinheiro para gastar. O Renato trouxe esse case aí de projeto atrasado um ano, o projeto começa a dar prejuízo, não quer mais que isso aconteça, e o resultado uhum, disso vai ser isso. Talvez o pior disso, né? Aí isso gera uma casca nas empresas que começa a ser executada. Então eles não querem mais saber. Essa cultura do SaaS vai relacionar com isso. Eu quero alocar sim, uma sprint. Eu quero alocar minha equipe por mês para você custando X mil reais, R$ 1 milhão. O que você quiser fazer com uhum, ela, se entregar ou se não entregar, tanto faz. Mas eu vou alocar por um mês. Acabou o mês, a equipe sai. Então, essas formas de trabalho elas foram sendo modificadas porque cada vez mais se tornou complexo gerenciar esse tipo de coisa. Então, as pessoas. Só que não resolveu o problema, entende? Assim, não é que as pessoas não colocaram luz sobre o problema. Elas acharam uma maneira de sair disso, de não precisar usar isso. Mas quantos softwares, quantas pessoas alocadas, sprints feitas, geram valor? Não são todas. uhum, Ela conseguiu resolver essa questão, talvez, de custo e de tempo.
mas não gerou valor para o cliente. Então, será que essa cultura tem gerado um sucesso? Quantas pessoas alocadas vocês sabem hoje que é um desperdício para a organização? A organização está ali com pessoas alocadas sem fazer nada, de forma improdutiva, ganhando dinheiro, aumentando o custo operacional, porque não tem uma boa gestão. Então não foi de fato Sim. colocado uma luz. Infelizmente é o que acontece, a gente não tem. Por isso há espaço para você se tornar diferente, há caminhos que são, há pedras para poder atravessar e se tornar diferente, mas infelizmente às vezes a gente chega nisso. Então essa casca que vai sendo criada nas empresas fazem com que elas olhem só o escopo e o custo no cronograma, independente da experiência. Então, ó, cara, acabou, o problema é seu e é isso que eu consigo chegar. Qualquer coisa nova, você contrata. Infelizmente, a gente tem que chegar nesse tipo de coisa e acabar gerando uma experiência ruim ali para o cliente. E para a empresa também, né? Isso é muito importante. Só para fechar, eu lembro de um diagnóstico que a gente fez de gestão de projetos numa empresa que fazia projetos de software para uma outra empresa gigante, e eles falavam que o grande desafio lá da área de alocação deles era justamente manter as pessoas satisfeitas, porque eles ganhavam dinheiro alocando as pessoas, só que como a gestão dos projetos de software lá, dos projetos, entre aspas, ágeis lá, era muito ruim, né? Os desenvolvedores eles ficavam todos com moral baixo, tristes, ganhando salários altíssimos, entendeu? E aí, assim, você vê, não é gestão de projetos isso aí é gestão de equipes, né? Engajamento de Uhum. pessoas. É claro, quando você for estudar, né, gestão de projetos, existe conteúdo sobre isso, mas se você não considerar isso de fato importante, não simplesmente, fala lá que a gente tem que mapear as demandas da organização, engajar as pessoas e garantir que todo mundo está satisfeito, mas o que é importante mesmo é o escopo dentro do prazo e do custo, né? Se você não for responsável com isso, seu projeto vai fracassar porque ele entregou o que precisava, mas as pessoas saíram com moral baixo. Aí, Então, Augustinho, a maturidade e a evolução de maturidade é importante. Talvez as pessoas tenham que fazer isso no momento. Tá? Talvez há momentos da organização que você precisa fazer isso. Talvez há sim. momentos da sua organização que você vai chegar num cliente, que é um cliente mau, que atrasa o pagamento, você fala para ele, cara, não vou fazer mais o seu projeto. Ele está paralisado Uhum. até você acertar o pagamento. Então, esse feeling e essas coisas buscando a justiça e buscando o valor é um negócio que não tem regrinha, não tem como eu falar a bala de prata aqui. Porque tem momentos na Uhum. organização que você vai deixar isso acontecer. Tem um projeto nosso que a É. gente deixou isso acontecer. A gente falou assim pro cara, o cara não quer aceitar, o cara não quer fazer, o cara não responde, não faz nada, a gente deixou rolar, manda e-mail, faz a nossa parte, manda e-mail, babá, deixou rolar. E aí chegou no final do projeto, mandou uma nota de projeto que estava faturando, o cara, não, mas vocês não fizeram nada ainda do que a gente estava esperando. Claro, ninguém respondeu, e nesse caso a gente falou assim, vai ter que pagar, vai ter que ter o pagamento de qualquer jeito. E Uhum. então vai ter momentos, não tem a regrinha certa, não tem um caminho ali que é fácil de se resolver, não tem. É você conseguir É. avaliar, conseguir ter o propósito, entender, e aí nesse entendimento, com o conhecimento da sua organização e do seu cliente, você vê o que é justo, o que é possível ou não é possível ceder. Comunicação, né? Total, total. É muito importante entender o aspecto do sucesso de uma visão mais holística, né? Por isso que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês. Indo para os benefícios, Gustavo, por que você acha que é importante, se a gente fosse resumir para o pessoal, pensar no sucesso e não apenas no escopo, não apenas nos benefícios, não apenas na qualidade do projeto de software? Porque se você quer ter continuidade e crescer e fazer diferente da média, esse é um começo. Então, se você quer Sim, ser extraordinário e não só ordinário, esse é um começo. É você como essa é boa, hein? pessoa, ou você. Essa vai dar um bom corte. Então, 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 Sim, se você quer ser isso, a sua empresa quer ser diferente, você quer ser diferente, a sua equipe quer ser diferente, quer pensar fora, não quer ser igual aos outros, é ordinário comum, né? Igual aos outros, esse é a primeira coisa de pensar no sucesso do seu projeto. Então você está fazendo um projeto não só como rotina, e isso é difícil, né? Você está olhando, sim. isso não é, eu não vou fazer só como rotina, como só mais uma terça-feira, mas eu tenho aqui a capacidade de transformar organizações. Nós já falamos disso no passado. Alguns projetos, eles Você têm um está potencial. trabalhando pelo prazer da excelência, né? E não só pelo dinheiro, pelo cargo, pelo É, futuro que é um trampolim, etc. Né? Você pensa no sucesso porque você está comprometido com a excelência.
Você Uhum. está comprometido com o impacto da Independente do time. organização. Independente do time. Pô, esse é o último. Já me avisaram aqui na minha empresa e esse é o último projeto que eu vou fazer porque eu vou ser demitido mês que vem. Lógico que é Beleza. difícil, é muito mais difícil fazer isso aí, mas qual que é o meu compromisso? Não é eu fazer diferente, eu ser extraordinário, então eu vou entregar o meu melhor nesses próximos 30 dias e beleza, cara. Depois eu vou ver o que, que eu vou fazer. Talvez eu tenha. Minha família tá doente, eu tô numa situação emocional ruim. Cara, o seu melhor, você não tem que comparar com o Agostinho. O meu melhor é pior que o Agostinho ou melhor que o Agostinho. Mas se eu tiver a Eu minha consciência. vou, eu vou dar um exemplo aqui, Gustavo, de uma pessoa que a gente estava conversando no último lançamento do Software Master Method. A gente ligou para ele, né? Ele se inscreveu, assistiu o webinário, e ele não adquiriu, né? Ele não achou que era importante investir para que ele se tornasse ali um profissional mais valioso, transformando com gestão em projeto de software, e ele trabalhava com projeto de software. E aí, Uhum. lembra não, né? Eu vou lembrar aqui exatamente o que ele falou. Ele falou o seguinte: eu não vou entrar nessa próxima turma porque eu vi que vocês têm uma proposta muito bacana para melhorar a gestão dos projetos de software, acho que é muito interessante, mas eu estou agora priorizando a resolução de um problema técnico. Então, eu falei, né, o problema não é gerencial. Eu falei assim, bom, na ocasião ali, eu nem optei por ficar, como que eu posso dizer, tentando quebrar essa objeção, porque se a pessoa falar assim, olha, não vou investir para melhorar a gestão do meu projeto de software, porque o problema técnico é prioridade, eu poderia ter, por exemplo, comentado, olha, mas você não acha que esse problema técnico aconteceu justamente porque a gestão do projeto não foi como poderia, não poderia melhorar? Eu poderia investigar melhor, mas eu vi que a pessoa não estava muito, como que eu posso dizer, confortável com toda essa indagação do porquê ele não deveria investir para se melhorar. Mas você veja, eu acho que tem muita relação com isso, que a gente estava conversando, com a perspectiva da pessoa sobre o que é excelência, entende? Então, assim, olha, eu vou resolver esse problema técnico. Ele tinha lá um problema na AWS, ele estava fazendo um projeto na AWS. Ele não sabia resolver. Mas eu tenho certeza que se eu investigasse mais as oportunidades de melhoria na gestão desse projeto dele, que estava tendo um problema técnico como prioridade, ele poderia se beneficiar, entendeu? Só que é aquilo, as pessoas às vezes só olham isso aqui, né? Olha, eu preciso resolver esse problema técnico. Mas você não acha que isso aí é só a ponta do iceberg? Você não acha que toda a gestão do seu projeto agora, a gestão dos outros projetos que você vai fazer, não vão ser melhoradas, né? Você não vai se tornar um profissional melhor, você não vai conseguir impactar mais as empresas e ser excelente por investir na sua carreira? Você entende? Se você colocar a pessoa contra o muro, digamos assim, a pessoa vai ver que ela não está tomando uma decisão pensando na excelência, ela está tomando uma decisão pensando no conforto ali, entendeu? Na falsa zona de conforto. Então eu entendo que pensar no sucesso do seu projeto de software é importante pelo que o Gustavo falou, eu achei que ele colocou de maneira belíssima, assim, olha, você quer trabalhar de forma ordinária no seu projeto, fazendo as mesmas coisas que você sempre faz, né, como se fosse mais uma quarta-feira, ou você quer ser extraordinário? Você quer né, buscar sempre a excelência? Você quer Por que você garantir trabalha, que esse entendeu, Shin? projeto é de Vai fato nisso. excelente? Por que você trabalha? Qual a razão do seu trabalho? Esse porquê aqui, ó, e aí a gente vai na língua portuguesa, ali de porquê separado com acento com o chapéuzinho, circunflexo, é qual a razão? Sim, Por que pensar? Qual a razão de pensar no seu projeto de estudo? Por que que isso é importante? É, sim. por que que você trabalha, entendeu? O que que você quer fazer? Qual o seu propósito? Seu propósito É é, uma, é uma coisa mais holística, né, cara? Não é, assim, sim, apesar da gente poder deixar isso super pragmático, olha, a sua empresa precisa ganhar mais dinheiro, o processo X precisa ser mais eficiente, as pessoas precisam conseguir dedicar o tempo delas para coisas que não seria possível se não tivesse o software. A gente pode deixar mais pragmático? Pode, nós inclusive recomendamos que você faça isso no business case do projeto. Mas se você não der um passo antes e pensar sobre essas coisas que o Gustavo está comentando, né? Você trabalha pelo quê? Você trabalha pelo a sua dinheiro ou empresa, pela excelência? qual a visão e a missão da sua empresa, entendeu? E Exato. isso não é simples que o Agostinho está falando, por quê? Porque até aquela bolachinha piraquê de 1,99
Não, a Piraquê não é de 1,99, né, cara? A Pirakids. Aqui é um pouco mais cara. A Piraquê é um pouquinho mais cara. Mas a Pirakids ali, que é de 1,99, o Fofura, eles têm um propósito ali. Pô, por que que há um salgadinho baratinho que tem gosto de isopor? Qual o propósito? O que que eles querem fazer ali? Há um propósito naquilo. E aí, o que que eles vão pensar? Cada um vai ter o seu propósito. Pô, talvez poucas pessoas comprem aquilo lá, mas talvez haja um nicho de mercado muito grande. Talvez você vai ser um software de boutique que só vai trabalhar com os grandes e uns valores absurdos, uma consultoria totalmente especializada, mas talvez você vai ser a empresa mais barata que quer trazer mão de obra para a pessoa que quer revolucionar a empresa e não consegue. Então, você precisa entender, definir as bordas, seja, nós falamos de definir as bordas do que é um sucesso para você. O que é o sucesso nesse projeto? O que está acordado com. A gente vai falar isso na próxima, mas o que está acordado nisso aqui que é um sucesso? Então, como nós vamos caminhar junto? Vai ter muito a ver com comunicação, com como eu vou fazer, como eu vou me comunicar com a equipe. Pessoal, esse nosso projeto só é um sucesso se nós entregarmos esse mês. Independente da qualidade dele, o mínimo é isso, isso e isso, mas independente se ele tem a telinha mais bonita de todas, se ele tem os melhores e-mails, as melhores notificações, se ele funciona no celular ou não, nós precisamos entregar esse mês. Aí ele vai ser um sucesso. Então, definir essas bordas. A gente já entra na próxima pauta, né? Que é qual o melhor momento para blindar, entre aspas, o projeto do fracasso. Eu vou falar que um momento bom é quando você está alinhando desde o começo com o cliente a maneira de trabalho que você atua. Então, eu trabalho dessa maneira. Então, eu vou precisar do seu compromisso nisso, eu vou precisar de você presente nessas etapas, e se você não fizer isso, isso aqui pode acontecer. Então, o primeiro momento é esse de blindar, né? Esse alinhamento da comunicação, Agostinho. Não sei o que você acha, e depois como que a gente continua mantendo isso, né? Porque eu posso ter blindado no começo e ser vários. E durante o projeto eu ter vários tiros, né? Realmente é no pré-projeto, né? Então, vocês vão ver lá, se vocês entrarem na turma do Software Master Method, né? O fluxo de gestão de projetos que a gente propõe é exatamente o do Prince 2 Agile. Então, antes de você planejar o projeto, que no Prince 2 é Initiating a Project, né? Você faz o pré-projeto. Então, você cria o business case do projeto. Então, você recebe o mandato do projeto, precisa fazer o projeto, aí você constrói. Quais serão os benefícios que esse projeto vai gerar? Qual que é o cronograma em alto nível? Quais são as restrições naqueles 6 aspectos, entende? Quando você deixa isso bem claro para o seu cliente, define as regras, os papéis e responsabilidades, você faz no pré-projeto, você até pode melhorar eles durante o planejamento, mas se você estrutura bem antes de planejar e começar a executar o projeto, né, principalmente business case, papéis e responsabilidades, eu entendo, né, que esse é o melhor momento para você blindar ele do fracasso, né? Porque o que eu mais vejo é projetos que começam sem seguir processo, né? Eu vou dar um exemplo para você. Esses dias até aconteceu aqui na empresa mesmo. Eu estava falando com uma pessoa que trabalha aqui e falou assim: olha, você começou a desenvolver aquele sistema para aquele determinado setor, né? Ele falou sim. Eu falei, mas eu não achei o projeto criado lá no fluxo de projetos. Aí ele falou bem assim: olha, mas eu comecei a desenvolver porque era no projeto no code, ele estimou que ele ia fazer rápido, porque o diretor X falou que se não acabasse até o final de julho, não precisaria mais fazer. Eu falei assim: olha, a restrição colocada pelo diretor X é relevante, mas o projeto não seguir o processo por todos acreditarem que isso significa um atraso é uma miopia sobre a relevância da concepção bem feita de projetos, sabe? Então é por isso que quando você faz a concepção do projeto, você define um bom business case, por mais que eventualmente atrase 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ainda tem clareza dos benefícios alvo, entendeu? Então o prazo ele não é um fim em si mesmo, né? A gente inclusive até soltou não necessariamente, né? Claro, pode ser que o prazo seja fundamental, né? Como o Gustavo falou, pode ser que o projeto só seja um sucesso se ele termina esse mês. Mas nesse caso, desse projeto que ele estava fazendo nesse software, o prazo não era um fator crítico de sucesso, e sim os benefícios, entendeu? Então, se você não segue bem a concepção do projeto, provavelmente você está perdendo a oportunidade de blindar ele do fracasso.
né? Se você simplesmente sair fazendo. Isso aí é o que eu mais vejo nas empresas, principalmente agora que o no-code está tão proliferado, né? O que existe de projeto no-code sendo feito sem pé nem cabeça, sem business case, que as empresas gastaram dinheiro e não conseguiram coletar os benefícios, é um absurdo, né? Então, se eu fosse responder qual é o melhor momento? Na concepção, no pré-projeto, na etapa de estruturação do caso de Fora, negócio. Agostinho, e isso tem que ser pensado que você estava falando que é holístico, é porque isso tem que ser da sua organização. Como a sua organização vai lidar com projetos? É a metodologia da sua organização. Não é que num Uhum. projeto, talvez em um projeto você possa mudar isso, adaptar isso, mas se você não tiver nada, você vai tomar aquela invertida que nós já falamos em coisas anteriores. O tolo dá o passo e sofre o dano. Essa é a regra. Então, assim, É. se eu não tiver nada e meu cliente pegar o dele e passar para mim e forçar que eu faça alguma coisa assim, talvez você vai sofrer um dano muito grande. Então tem que ser holístico. A melhor maneira de blindar isso é você pensando na sua organização, pensando nos erros, nos acertos, criando uma metodologia para que desde a comunicação inicial seja muito boa. Gustavo, mas eu já Sim. mandei várias propostas no passado e elas não estão dessa maneira. Aí a gente já falou disso em outras lives ali, de como lidar com esse tipo de coisa. E, pô, já mandei e eu É, não eu, eu, consegui eu retornar. acho, eu acho que até a sua resposta ela é mais completa do que a minha, né? Eu foquei muito na concepção do projeto bem feito, no business case, mas realmente, se você garantir que o seu projeto de software segue um método, seja ele qual for, você já vai estar blindando ele do É, fracasso, né? Desde que o seu método possua business case, porque é um princípio muito importante da gestão de projeto. O primeiro princípio, né, da gestão de projetos que segue o Prince 2 é Continued Business Justification. Então você tem que estar sempre justificando para o negócio o porquê aquele projeto existe, né? Porque, inclusive, a definição de projeto do Prince 2 é justamente uma estrutura temporária que gerará produtos de negócio para atender um business case válido. Eu gosto muito mais da definição de projetos do Prince 2 do que a da do PMBOK, apesar das duas serem, digamos, corretas. É claro, porque elas são referências reconhecidas internacionalmente, mas entenda, é uma estrutura temporária para gerar produtos de negócio. Então, são produtos que vão gerar benefício para o negócio. Para atender o quê? Um business case válido. Se você não tem um business case, se ele não está válido, essa estrutura temporária que faz produtos é um projeto que não deveria existir, né? Então, é muito importante pensar sobre isso. Tem um método, faça um bom business case. E, Gustavo, o que vale mais? Essa aqui é polêmica, para a gente terminar benefícios. Fazer o cliente do software feliz, do projeto de software feliz, ou fazer o projeto de software não fracassar? É o que você definiu no começo. Então, assim, se a sua comunicação foi feita, se a sua comunicação foi feita bem no começo, o combinado não sai caro, né? Essa é o que já todo mundo fala, todo mundo sabe da vida. O combinado não sai caro. Então, assim, se o Sim, combinado no começo do nosso projeto nós temos que entregar até dia 31/7, independente se você vai ficar feliz ou o cliente vai ficar feliz, e esse é o combinado, ele tem que ser seguido, independente do sim. momento e do feeling que está sendo feito. Eu queria só colocar um ponto importante nisso que é excelente, pessoal. Assim, eu ouvi isso e eu falo isso e eu vivo isso na minha vida. Cara, é excelente quando você come uma comida com tempero. Porque uma comida com tempero dá gosto, dá sabor e etc. E você fica feliz de comer aquilo. Se eu tirasse o tempero e comesse só a comida, o arroz sem sal, o feijão sem sal e etc., eu sobrevivo? Sobrevivo. Lógico que não é agradável, mas eu sobrevivo. Se eu comer arroz sem sal, feijão sem sal todo dia, eu vou continuar sobrevivendo. Eu não vou ter a alegria ali, o prazer de comer uma comida bem temperada. Então, com a comida, com o alimento básico, com o alimento sólido, eu sobrevivo diretamente. Mas e se eu tirar o arroz e feijão e comer só tempero? Eu sobrevivo? Não sobrevive. Então, Uhum. o que isso quer? É excelente quando a gente trabalha, que eu quero aplicar, é excelente quando a gente trabalha e tem alegria, ou tem felicidade no que a gente faz. É excelente. Se a gente consegue ter essa Uhum. emoção, esse prazer, Que é o essa tempero, né? vontade, né, que é o tempero. É excelente se a gente faz isso. Mas, cara, a gente está Uhum. numa geração que ela quer viver de tempero e não vive de tempero. Por isso nós temos tantos problemas, porque não vive de Profundo isso aí, tempero. né? É, você vive muito de que uma frase que um amigo meu que chama Daniel Gardner fala, é muito do the work. Entendeu? Pô, cara, eu não tô com vontade de vir aqui fazer esse business case que eu preciso fazer. Cara, just do the work, entendeu? Só vai fazer isso aí, não é a comida com tempero, mas é isso que vai te dar sustentabilidade, é isso que vai manter a sua empresa, é isso que vai fazer as coisas.
não estou negligenciando o sentimento, não estou negligenciando a vontade, o prazer de fazer o que a gente está, mas as nossas emoções não podem basear os nossos comportamentos. Todo mundo sabe Sim. disso. E aí a Não gente quer, majoritariamente, né? Elas e são a gente relevantes, mas e a elas gente quer não. colocar isso, entendeu? Pelo meu desejo, cara, eu ia comer, sei lá, brigadeiro todo dia. Pelo meu desejo, pode ser que eu não teria, eu não iria em compromisso com meus amigos. Pelo meu desejo, pode ser que eu não visitasse minha mãe. Pelo meu desejo, pode ser que eu não estivesse E, com a minha esposa. e você veja, a gente comentou antes que um dos tipos de projetos de software, um dos tipos de fracasso para um projeto de software é a entrega do escopo dentro do custo e cronograma com experiência ruim, ou seja, todo mundo saiu triste. Então agora a gente está falando que mais vale o projeto não fracassar do que o cliente ficar feliz? Sim, por quê? Porque se você mostra para o cliente, por exemplo, que ele está triste não pela incapacidade do software ser bem sucedido, e sim por requisitos que ele, por exemplo, está colocando ali, que não estão sendo atendidos, que não vão gerar sucesso do software. Isso é ser diligente com o sucesso do projeto. Isso é ter o compromisso com o impacto do software para sustentação daquela operação, daquela organização, entende? Então é importante que o cliente fique feliz, super importante. É bem importante que as pessoas tenham uma boa experiência, é super importante. Porém, isso não pode ser colocado à frente do sucesso do projeto, que está muito relacionado àqueles 6 tipos de restrição, aqueles 6 tipos de item que você precisa gerenciar. Né? É nesse aspecto que a gente coloca isso, né, Gustavo? Então, se você puder buscar isso, lógico que a gente deve buscar isso, mas se eu coloquei uma garantia de um projeto que é de 90 dias e eu fiquei esses 90 dias corrigindo um monte de bug da minha organização e perdi um monte de dinheiro e de tempo e de cabeça para fazer isso, e esse é o combinado, cara, eu tenho que seguir o combinado, infelizmente. Ah, mas eu tô triste de ter que perder todo esse dinheiro. É, Acontece. que essa tristeza leve você ali a dar mais valor nisso, que você tenha aprendizados com isso tudo. E que Sim. acima disso você saiba contornar essas coisas, e que a gente falou lá da capacidade de gerir, né? Contornar essas coisas, de Uhum. ver o que foi bom. Pô, se eu não tivesse passado por isso aqui, eu não teria dado mais atenção nos meus projetos. Se eu não tivesse passado por essa frustração, talvez eu não teria feito isso. Se eu não tivesse passado por essa situação difícil, talvez eu não desse valor na equipe que eu tenho. Então, sobre importância, é o combinado. Então, combine coisas e assuma a responsabilidade sobre coisas. Tenha. Talvez você esteja assistindo aqui com. Você é mulher também que está nos assistindo, mas essa palavra tenha hombridade. Acho que é a palavra que o povo falava antes, de cumprir a palavra, de cumprir o combinado, de lutar para Seja cumprir o responsável, combinado. né? É, Seja lutar para responsável. cumprir, lutar para cumprir aquele combinado e vai mudar? Talvez mude, mas quando mudar ele seja bem comunicado essa mudança. A gente está vivendo nisso, a gente fala sobre projeto ágil, sobre um monte de coisa. Não é que a gente vai chumbar em pedra o que é o combinado, mas que se for Uhum. mudar, que haja concordância entre as partes e que cada um siga o que está combinado e vai se Seja, adequando ali para chegar no caminho. não tem problema mudar, o problema é você mudar sem controle, mudar sem seguir processos, e mudar e comprometer o fracasso, comprometer o sucesso do seu projeto de software. E Gustavo, para a gente fechar então, né, mais 10 minutos aí, que eu acho que é o que a gente tem, né, para fazer esse conteúdo. Caso vocês tenham gostado, curtam aí, isso é muito importante para a gente curtir o conteúdo, para mostrar que ele foi relevante para você, né, convide outras pessoas para seguirem aqui o canal, né, compartilhando esse vídeo. E agora a gente vai para o final, né? Que é como, né? Como que as pessoas fazem os projetos de software serem bem sucedidos, né? Onde você vê que as pessoas mais erram em transformar processos para garantir sucesso de projetos de software, Gustavo? Disciplina, cara. Disciplina, Disciplina. As pessoas constância. não têm disciplina. Sim, constância. As pessoas elas querem a bala de prata, a resposta rápida e o sentimento, que é o que a gente falou, viver de tempero. A nossa geração, Uhum, principalmente, viver de tempero. E aí sim. funciona. Se eu comer um temperinho hoje, amanhã e depois de amanhã, é da hora, putz, gostoso, olha que coisa legal. Você foi Mas lá isso e a longo passou o dedo no arisco ali, deu no uma lambidinha açúcar. nele. Nossa, pegou o salzinho e colocou debaixo da língua. Putz, isso aí é legal no momento. O curto prazo funciona muito bem, mas isso a longo Uhum, prazo você morre. E é isso sim. que faz, na minha percepção, isso é uma das coisas que tem feito os projetos fracassarem, né? Então as pessoas Uhum, não têm disciplina no que é seguido. Elas não têm uma base estruturada. Elas são
levadas por cada coisa que aparece. Então, o Gustavo falou isso, vamos seguir isso. Ah, não, mas o Agostinho falou diferente, vamos seguir o Agostinho. Mas eu li um livro que é diferente, vamos seguir o livro. Mas agora eu vi um outro livro que fala diferente, vamos seguir. Então você Ou tem eu que tô ter... ganhando dinheiro assim há 10 anos já e tá dando certo, eu não quero muito mais do que isso, né? Então Não tem isso as também, pessoas... né? Eu acho que é muito disciplina de sempre melhorar, né, cara? Disciplina de fazer o que precisa ser feito, né? Pô, você tá ouvindo aqui que existe um método para você fazer os seus projetos de software. Ah, mas eu vou tocar sem método mesmo e dane-se, né? Eu não vou buscar conhecimentos, né, com pessoas que já fazem isso há muito tempo, que eu tenho certeza que vão melhorar minha capacidade de transformar as empresas com melhor gestão e projetos de software. Por quê? Porque eu não vou me dar o trabalho de me melhorar. Eu não estou buscando a excelência, né? Se você é esse tipo de profissional, realmente não é ideal você investir no seu futuro. Mas se você quer a excelência, se você está comprometido com a transformação sua primeiro como pessoa, depois da transformação das empresas que você trabalha, se você atende várias, e com a transformação da sua sociedade, aí sim, aí você tem a disciplina, como o Gustavo falou, e crie métodos que vão estar sempre melhorando a sua capacidade de entregar projetos de software bem sucedidos. Sim, então você complementou assim, eu falei disciplina, você falou falar sair da zona de conforto, uma coisa assim, sim, de buscar a melhoria constante. E é uma falsa zona de conforto, né? É uma falsa zona de conforto. A gente viu lá pessoas que falaram assim, eu sou desenvolvedor há 10 anos, eu nunca tive método nenhum, eu simplesmente fecho um contrato, o cliente fala o que ele precisa, eu vou lá e faço o software dele e sempre deu certo. Então assim, você quer acreditar nisso? Então vai fundo acreditando que ouvir o cliente fazer o que ele pede é a coisa certa, mas nós que trabalhamos com transformação organizacional e nos tornamos profissionais de alto valor com gestão e projetos de software, nós sabemos que existe algo muito melhor para você. Existem não métodos, brigar por brigar. não é brigar por brigar. As pessoas entendem, principalmente a pessoa júnior que está começando agora, ela quer brigar por brigar. Brigar o certo pelo certo. Nós em nenhum momento estamos falando aqui que é o certo pelo certo. Por isso nós falamos não tem bala de prata, nós falamos que tem vários pontos de vista, nós falamos que tem que ter metodologia, que tem que ter pensamento, tem que ter comunicação. Nós não estamos falando aqui para brigar certo pelo certo. Então, às vezes o cliente passou o prazo, estourou o prazo do projeto. E aí o cara quer que estenda um pouco. A regra é escrita em pedra? Cara, tem um dia, eu preciso de 2 horas a mais, uma reunião a mais para explicar. Você vai falar não, às vezes, nisso? Não é, a gente não está falando que é o certo pelo certo. A gente está falando de transformar e garantir o sucesso do projeto de software e garantir o processo do cliente. Então, o Agostinho falou, complementar ali, de sair dessa falsa zona de conforto, de buscar ali a melhoria. E eu falei sobre disciplina. Então, constância nisso tudo. Não tem caminho, tá, cara? Infelizmente, se você está assistindo a gente aqui, não existe. Ou você caminha de pouco em pouco, e de pouquinho em pouquinho você vai subindo degraus não, cara, já aprendi, já falei aqui que eu aprendi outro dia, ou você vai subindo pequenos degraus dia a dia, constantemente, ou alguma hora, se você ficar no reto, você vai ter que subir isso de uma maneira muito mais dolorosa. Não tem caminho, cara, infelizmente, tá? Não existe. E aí eu vou puxar a regra 21, até abrir aqui para... Existe até as metodologias mais renomadas e atemporais, você conhece isso, ó. No nosso processo, que é mais utilizado, essa metodologia mais utilizada que o PMBOK, mais utilizada que o Prince 2 Agile, mais utilizada que sem metodologia nenhuma, é o Extreme Go Horse. E a regra 21 dele fala assim, ó, vou ler aqui: acostume-se ao sentimento de fracasso iminente. O fracasso e o sucesso andam sempre de mãos dadas, e no Extreme Go Horse não é diferente. As pessoas costumam achar que as chances do projeto fracassar utilizando Extreme Go Horse são sempre maiores do que ele ser bem sucedido. Mas sucesso e fracasso são apenas uma questão de ponto de vista. O projeto foi por água abaixo, mas você continua vivo? Sim, então você foi um sucesso. Então Olha isso. Só, A perspectiva... você continua vivo e a sua empresa gastou dinheiro à toa, né? Ela perdeu uma oportunidade de transformar-se, transformar as pessoas, impactar a sociedade. Sim, então parabéns. Você é um excelente praticante do Go Horse, que só pensa em você mesmo e não no sucesso das pessoas que estão ao redor de você, né? Não na transformação da sua sociedade, da sua empresa e sua mesmo, né? Você só quer ficar vivo, dane-se, né? Custe o que custar.
O Extreme Cohort Excelente seria a definição, metodologia cara, normal. Horse. O Extreme Cohort, porque o Extreme Cohort, se você abrir lá ele depois, abre lá o Extreme Cohort Process, você vai ver que é o que é praticado. E por que é praticado? Porque é normal, nós caminhamos para isso. Sem esforço é isso que acontece. Sem Sim, ser intencional é aquilo que a gente vai chegar, tá? Então, se deixar sim. só o certo pelo certo, o caos, é nisso que a gente vai chegar. Você vai ter regra de, se estiver funcionando no relamão, não tente remar contra a maré, o Extreme Cohort é perigoso até surgir ordem, então coisas assim. É isso aí. Então, pessoal, vamos fechar aqui o conteúdo, que é justamente o seguinte, ó. Você tem um exemplo, Gustavo, de um projeto de software que ia fracassar, e mesmo assim a situação foi contornada para que ele tivesse sucesso? Sim, cara. Eu vou. Aí agora essa parte de abrir o coração. Essa é a parte de abrir o coração. Então, Abre seu nós temos um coração aí. processo. O Agostinho participou com o processo com a gente de um projeto que é muito grande, de uma empresa bem grande ali, que foi bem caótico a gestão do projeto. E nós fomos falando com a diretoria, escalando o projeto, conversando, se alinhando, se colocando à disposição nisso tudo. Nós gastamos mais dinheiro do que o esperado no projeto, assim, o projeto não deu o lucro que a margem que nós esperávamos nisso tudo, Uhum. mas a gente queria muito que um dos nossos objetivos era que tivesse sido entregue o projeto, falar, pô, a gente precisa entregar esse projeto e precisa mostrar para eles o valor de tudo que a gente já fez. Então o cliente queria mais e mais mudanças e a gente falou que não ia mudar mais, mas a gente queria conquistar e mostrar para o cliente para ele olhar o outro ponto de vista, de que ele estava falando Uhum. que o projeto não estava sendo um sucesso porque não entregou as pequenas mudanças que ele queria. Mas a gente queria Uhum. ensinar para ele, mostrar para ele que todas as outras coisas ele já tinha. Então a evolução que ele tinha era muito grande para falar que o projeto era um fracasso por causa de 2, 3 coisas que eram fora do escopo e não havia mais tempo para a gente poder fazer. E Uhum. foi um caos, foi uma troca de funcionários, de pessoas e etc. E nós fomos trocando isso, nos colocando à disposição, apresentando de novo a mesma coisa, falando, sendo claro com o cliente, ouvindo, dando chance. E entrou uma nova pessoa no lugar, lá no lado do cliente, ela conversou com a gente e pouco tempo atrás ela mandou um e-mail feliz para a gente falando que eles entendem que o projeto foi um sucesso. Eles falaram que o projeto foi um sucesso, que eles viram a transformação, que ela está conseguindo conscientizar, o pessoal já está utilizando e assim que eles tiverem maturidade ali de uso da ferramenta, nós partimos para uma fase 2 do projeto e etc. Então, nós saímos Uhum. de um projeto que ele estava sendo olhado só pelo viés das coisas que faltavam para um projeto onde as pessoas agora estão buscando usar a ferramenta, alavancar a maturidade para aí sim fazer melhorias Uhum. nisso tudo. Então, o que teve nesse projeto, tá, pessoal? Nosso escopo foi ruim, estourou, nosso tempo estourou, nosso custo estourou, e não foi fácil lidar com isso tudo, saber até onde a gente cedia, até onde a gente fez. A gente fez uma proposta de aditivo para o cliente, ele brigou pra caramba. Não quero pagar mais porque eu já paguei isso. No final, ele pagou mais para poder contornar essas coisas. Uhum. E foi bem trabalhoso, tá? Foi bem trabalhoso fazer, mas conseguimos no fim entregar um projeto que entregou qualidade para o cliente. Então, qualidade, O o cliente vai produto estar tinha usando e qualidade, maturidade. o produto tinha qualidade e ele gerava benefícios, né? O ponto é, se você não, entre aspas, controla as pessoas e por mais que você não vai falar aqui exatamente, né? O projeto, eu acho que eu sei que projeto que é. A pessoa que estava sempre estourando o escopo, ela inclusive foi demitida da empresa, não foi? É Sim, esse projeto? Você é entende? isso aí Então, mesmo. você vê, se você tem pessoas dentro da sua empresa que ficam explodindo os projetos, sempre colocando mais coisas e querendo, como que eu posso dizer, enforcar as pessoas ali para que a vontade delas aconteça, para que ela fique feliz e não a empresa seja impactada conforme as restrições, né? Você, além de ter uma experiência muito ruim, compromete a capacidade da empresa extrair os benefícios daquilo, né? Então, pô, é bem bacana, cara, esse exemplo. Eu acho que é Você uma nem sabia reflexão disso, muito né? importante. Você nem Uma sabia que reflexão tinha muito acabado, importante. que te entregue, né? Eu não sabia que tinham depois contatado de volta a empresa para falar que os benefícios estavam sendo gerados e que Uhum. futuramente teria uma nova versão, né? Eu vou dar um exemplo aqui rápido, né? Porque eu sei que o nosso tempo já estourou.
mas uma vez eu estava implantando um sistema de custos em uma empresa paralelo à implantação de um ERP. A empresa ela quis pagar de herói ali, né, e fazer 2 projetos super complexos e grandes com uma equipe imatura. E na ocasião ali eu comecei trabalhando nos dois, só que quando eu vi que o sistema de custos ele ia colapsar, ou seja, as pessoas não estavam engajadas com aqueles novos processos, o sistema ainda tinha muitas pendências, eu saí da implantação do RP e fui para o de custos. E apesar de eu ser importante lá no DRP também, né, porque eu estava ali como consultor daquela empresa, por eu ter focado no de custos, né, eu garanti que a consultoria externa que estava sendo alocada ali por um período que iria acabar, tivesse o conhecimento dela melhor utilizado, né? Então foi uma realocação de recursos para garantir que um projeto que era menos importante, mas que tinha restrições de tempo relevantes, não fracassasse, né? Então foi uma forma de contornar, e aí os 2 projetos acabaram sendo bem sucedidos. Certo, pessoal? Bom, eu acho que é isso por enquanto. Comentem aí novamente se vocês gostaram desse conteúdo, se ele pode ajudar você já imediatamente. Né? Você terminou de assistir aqui, você já pode aplicar algum insight aqui. Vai ser uma satisfação poder continuar ajudando as pessoas nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal. Muita gente assiste aqui, o conteúdo não é inscrito, então se inscreva aí, porque vai mostrar pra gente que esse conteúdo está sendo relevante para mais pessoas e que você está comprometido com acompanhar sempre que sai alguma coisa nova aqui. Beleza? Gustavo, mais uma vez, obrigado aí por ter contribuído com o pessoal aqui no canal. Você certamente virá mais vezes aqui, é um parceiro que eu gosto muito de conversar. A gente sempre junto consegue ajudar muito mais do que sozinhos as pessoas. Pessoal, aqui ó, só um último exemplo para fechar. Obrigado, Agostinho, de novo. A nossa gravação é quase de vez em quando um insucesso temporário, porque a gente marca as agendas e várias coisas vão acontecendo. Não é um fracasso. Aí a gente tem que remanejar. Vamos no outro dia, vamos de manhã, vamos de tarde, vamos de noite, vamos acordar mais cedo, mais tarde. Então, assim, não desistam. É constância isso. Nós estarmos aqui fazendo esse conteúdo para vocês é constância, é sair da zona de conforto, é pesquisar, é estudar, é ler, é pensar no roteiro. A gente não está aqui abrindo a live e vamos falar de qualquer coisa, vamos conversar à vontade. A gente está pensando nisso tudo. Com o conteúdo mesmo. Para trazer uma experiência para vocês, e a gente não quer, assim, você que está assistindo, você já deve ter percebido isso várias vezes. Nós não queremos que você saia daqui com uma bala de prata, com uma coisa. Lógico que vão ter ações que você pode tomar hoje na sua empresa, já podem mudar tudo isso. Vou fazer um business case, vou buscar uma metodologia. Tem ações que você pode fazer saindo daqui. Mas não espere da gente que nós vamos dar a solução mágica para resolver seu problema em uma semana, porque eu queria dar essa solução também, mas ela não existe. E se ela existir, ela é só o temperinho. Então, se você assistir até o final, você vai comentar aqui embaixo no canal, né? Só um temperinho, que aí a gente vai dar o coraçãozinho. É isso aí. Muito bom. Gustavo, obrigado mais uma vez, pessoal. Agradeço muito vocês terem nos acompanhado até agora e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.